Boa tarde a todos. Acabamos de verificar, já temos quórum suficiente para iniciar. Então, pessoal, nós estamos agora, nesse momento, iniciando a 42ª reunião do CGR, e a nossa pauta é o programa Sanear de 2025 da Saneago. É iniciativa de negociação de débitos a ser implementada pela prestadora de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a Saneago Saneamento de Goiás S.A. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Tá? Quero informar a todos que todas as nossas reuniões do CGR são gravadas e depois disponibilizadas para consulta pública. Em primeiro lugar, eu quero saber se existe algum conselheiro que queira acrescentar algum ponto de pauta nessa nossa reunião. Como não tem, podemos iniciar, então, a nossa reunião com a apresentação do diretor de regulação, Severiano, da nossa agência de regulação. Ele vai explanar e discutir o assunto, tá? Que é essa pauta da nossa reunião, o programa Sanear 2025 para Sanear. Está com você, Severiano. Obrigado, presidente Hudson. Boa tarde a todos. É um prazer falar novamente a esse conselho. Bom, estamos aqui, então, para apresentar aos senhores o programa Sanear 2025, como falado pelo presidente. Anualmente, a Sanear faz esses programas transitórios de negociação de débito. Esse conselho, no ano de 2022, através da resolução 9, aprovou, a política de negociação de débitos dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E esse mesmo normativo, no item 7.2, anexo 1 da resolução 009, fala da prerrogativa, da possibilidade da prestadora elaborar programas transitórios de negociação de débitos, como o programa Sanear. Então, um ponto importante que a resolução estabelece é que esses programas transitórios têm que serem melhores, têm que beneficiar melhor usuário final do que os critérios estabelecidos pela resolução 009. Então, nós vamos fazer essa apresentação aos senhores agora, nós vamos fazer esse comparativo, para a avaliação dos senhores, e nós temos agora uma nova gerente de contabilidade regulatória, que é a Carla, e ela vai apresentar aos senhores o programa Sanear 2025. Boa tarde a todos. É uma apresentação muito rápida, porque nós não temos muito o que fugir. O programa Sanear é um programa de regularização de débitos particulares, e ele então vem com alguns objetivos, que é estimular a regularização dos débitos, facilitar essa negociação e fortalecer realmente o relacionamento com os usuários. Eu tenho algumas vantagens, que são alguns descontos de multas, juros e atualizações monetárias. Essas negociações serão ocorridas das faturas que venceram até maio de 2025. Tem um parcelamento muito acessível e flexível para cada usuário. Vai ter um atendimento personalizado para a negociação. E com isso vai visar também ter a adimplência, uma melhoria da sustentabilidade financeira. Outro ponto do Sanear é o período. Ele vai começar dia 3 de novembro, vai até dia 30 de novembro. Porém, já está assim, colocado nas informações que pode ser prorrogado até dia 30 do 12. Algumas condições de negociação que são bem chamativas, por exemplo, para as negociações à vista, chegam a 95% de desconto de multa, juros e atualizações monetárias. E os parcelamentos ocorrem de 6 parcelas até 60 vezes. E esses descontos são graduais conforme as faixas de parcelamento. Então, até 12 tem 75%, de 13 a 24, 70%, de 25 a 36 parcelas eu tenho 65% de desconto, de 38 a 48, 60%, e de 49 a 60 vezes, 55%. Uma outra situação que nos chamou muita atenção foi o estímulo realmente
dos usuários conseguirem fazer as renegociações call center. Então, isso facilita muito para o usuário não ter que ficar se saindo e locomovendo, né? Alguns valores mínimos e renegociações e condições que não estão abraçadas continuam pela resolução, com parcelas mínimas, os valores, as renegociações, os reparcelamentos que ocorrem, isso ainda continua pela resolução normativa de 22. Como o Cederiano já tinha comentado, que através do anexo 1, né, a Saneago tem, a diretoria colegiada pode oferecer esses novos recursos, né, para novos parcelamentos. Agora tem um comparativo muito simples, a questão do que tem proposto na resolução e o programa Saneago. Então, o à vista, como tinha comentado, são 95% de desconto e, pela resolução, o normal do dia a dia, 70%. E chegando só 30% até 20% só de desconto. E no caso do Sanear, não, tem umas faixas maiores de parcelamento e também de descontos. E o programa Sanear também, nós percebemos que os juros remuneratórios que incidem sobre o saldo devedor tem uma taxa de 0,2 e na normativa normal é 0,5. A situação também do programa Sanear, do call center, que me chama a atenção, que são débitos que não ultrapassam até 10 mil, eu consigo fazer pelo call center. E pela resolução é só até 2 mil. E aí, então, que é importante só pontuar a respeito dessas vantagens mesmo, que é a redução de juros, a diminuição de processos extrajudiciais e judiciais, a questão de diminuir também a inadimplência e melhorar realmente a via sustentável, no caso da Saneago, né, e redução dessas receitas recuperáveis. No mais, assim, não tem muito mais a se colocar, é muito simples, tem uma melhoria para negociações, né, os aumentos de parcelas de descontos são bem favoráveis. Então, esse é o programa que foi nos apresentado, que nós vamos repassando aos senhores. Obrigada. Obrigado, Carla. Um ponto que eu queria acrescentar nessa apresentação, senhores, é a questão das receitas irrecuperáveis. Na revisão tarifária, que nós vamos iniciar no ano que vem, os senhores vão avaliar e vão acompanhar, nós fazemos um estudo sobre o que chamamos de receitas irrecuperáveis. A gente pega as faturas inadimplentes dos consumidores, né, dos usuários dos serviços da Saneago, nos últimos 5 anos, e nós, então, fazemos uma avaliação, ainda que durante os meses, né, ela ficou adimplente, mas a gente faz uma avaliação de um gráfico, né, dessas faturas. E é bem interessante, senhores, que a gente vai percebendo que, à medida que os meses vão passando, as pessoas vão pagando as suas contas e vão se tornando adimplentes. Mas chega um ponto do gráfico que a linha, ela sai da vertical indo para a horizontal. Ou seja, nesse ponto significa que a prestadora não vai receber esses recursos e são perdas financeiras. E por isso, cabe, na revisão tarifária, a gente estimar um valor, de modo que esse valor será acrescentado na receita requerida, que é, na verdade, um provisionamento por essas perdas. Então, quanto mais a prestadora conseguir performar, melhorar a questão do recebimento dos seus débitos, melhor é para as tarifas lá na revisão tarifária. E, conforme a apresentação da Carla, na avaliação técnica das 4 agências reguladoras, nós percebemos que o programa Saneago é mais vantajoso, é um programa transitório, e por isso, aqui, recomendamos, né, apenas uma recomendação, a aprovação desse programa. Caso seja aprovado pelos senhores, você pode compartilhar aí, Gabriela, será, então, elaborada uma resolução conjunta das 4 agências reguladoras, ou seja, esta nota técnica, o programa Saneago, está sendo apresentado aos conselhos das 4 agências reguladoras atuantes no estado de Goiás. É uma resolução conjunta com os considerandos, a data de aprovação, pode baixar. Beleza, Gabriel? E pode seguir. Ao final, estará os critérios do programa Saneago. Como a Carla disse,
É algo, não é um trabalho importante, mas simples, né? São os critérios claros, né? E aí nos colocamos agora, então, à disposição para questionamentos simples. Obrigado. Obrigado, Severiano. Obrigado, Carla, pela explanação e detalhamento. O momento agora é de abertura para a participação de conselheiros, para a contribuição a esse ponto de pauta. Vocês querem contribuir? Presidente, Oi. se me permite, há uma contribuição do conselheiro Gabriel Tenacker. Sim. Você pode subir. Eu li o processo. Ele está informando para o chat que leu o processo e está de acordo com as diretrizes do programa Sanear. Luiz Thiago também se manifestou favorável, parabenizando a equipe técnica. Isso. Obrigada. Eu estou vendo aqui pelas mensagens da chamada também, o que você acabou de ler aí do Gabriel e do Luiz Thiago. Obrigado a todos, né? Mas aí, quem mais quer fazer alguma contribuição? Eu acho que ficou claro para todos, por isso que ninguém quer nem contribuir mais, né? Então, vamos para a votação. Quem for a favor, tá, da aprovação dessa pauta, permaneça como estão, e quem for contrário, se manifeste, por favor. Então, está aprovado por unanimidade, tá, essa nossa pauta, que é do programa Sanear 2025, a iniciativa de negociação de débitos da Sanear. Obrigado a todos, mais uma vez, por uma reunião. Como nós já tínhamos serviço, seria bem rápido, né, para não atrapalhar a vida de todos aí, mas era necessário. Obrigado pela contribuição e participação de todos, e até a próxima. Até a próxima. Agora vamos